Olá, tudo bem? Eu sou Débora Ribeiro, jornalista, e esse é mais um episódio do nosso videocast com a doutora Daniele Ferraz. A gente vai falar mais uma vez sobre os ensinamentos, os conceitos da medicina ampliada pela antroposofia. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre o significado dos números 1 e 2 dentro da medicina antroposófica. E hoje a doutora Daniele vai trazer aqui pra gente, o conhecimento, as informações sobre o número 3. Então vamos lá? Olá, doutora, seja bem-vinda. Ei, Débora, obrigada. Vamos nesse caminho de números, de compreensão, do ser humano através dos números. Exatamente. A gente não está desconectado do todo. Né? E o número 3, que é um número aí bem simbólico, né? Então, o número 3 é mais famoso, né? A gente pode olhar pela história humana e pelo conhecimento humano e a gente vai ver as 3 cores primárias, né, a base do que a gente conhece como matéria, que é próton, elétron e nêutron. A gente vai ver a história como passado, presente e futuro. Né? Em outras culturas, a gente também tem a trindade, como no cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente Sim. vai ter no Egito Osíris, Ísis e Horus. A gente tem Vishnu, Brahma e Shiva na Índia. Então, assim, a gente pode ver esse 3 em vários lugares, né? E se a gente olhar para a gente, para o nosso corpo, nós vamos ver que a nossa cabeça é dividida em 3, por exemplo. Dos olhos para cima é totalmente ligado ao cérebro, ao pensar. No nosso nariz, o meio do rosto é ligado ao tórax, o meio do nosso corpo. E é onde a gente sente. Então, um âmbito a gente pensa, um âmbito a gente sente. E a nossa parte inferior do rosto, a boca, a maxila, a mandíbula, é ligado ao quê? O abdômen. E o abdômen é o nosso, onde a gente age. Como assim a gente age? Porque é o mundo do inconsciente. Então, na cabeça a gente é consciente, no peito, no tórax, a gente é semiconsciente. Como assim? Eu não sei o que eu sinto por uma pessoa na cabeça, mas se eu paro um pouquinho, eu sei o que eu sinto por ela. Então, é semiconsciente. E a gente tem o mundo do inconsciente, que é o mundo do nosso abdômen. A gente não sabe o que nosso rim está fazendo agora, o que o fígado está fazendo agora, a não ser que você tenha um cálculo renal. E aí, a cólica renal vai desviar o seu pensar, a sua consciência para aquele lugar. E aí você vai ter consciência daquilo. Senão, o abdômen é inconsciente, silencioso. Mas é a base dos nossos desejos. E os nossos desejos, o que rege a nossa vida, é inconsciente. E o desejo é a base das nossas ações no mundo. Então, num âmbito a gente pensa, num âmbito a gente age, no polo oposto a gente age. Ora, a gente já tinha falado dos opostos, Sim. Né? Que é o número 2. Então, o número 3 chega para quê? Para equilibrar opostos. Né? Então, a gente já tinha falado também de um exemplo anterior sobre o falar e o ouvir. Né? O falar como uma ação ativa, né? Inclusive fala vem de falo, que é o órgão sexual masculino, que é ativo, e o ouvir, que é uma concha, que recebe, receptivo, feminino, né? Como o órgão sexual feminino. Sim. Então, entre as polaridades surge um terceiro elemento que é equilibrador, né? Então, estamos aqui conversando. O que surge um terceiro elemento, que pode ser equilibrador, ou seja, nós podemos fazer algo bom entre a nossa polaridade, né? Ou algo muito ruim. Mas existe um terceiro elemento que é criado quando 2 polos opostos se encontram, né? E isso está no nosso corpo. Por exemplo, a nossa pele ela é dividida em 3 camadas. Né? E por que isso? Para a gente perceber que a gente não está isolado do todo. Né? A gente tem essa conexão com tudo que nos cerca. Então, eu sou um membro ativo do mundo, mas eu interajo com ele e o mundo tem reflexos em mim também. E o número 3 vem nesse sentido de que algo novo possa ser criado, né? Que é o número da criação.
Pai, Filho e Espírito Santo, próton, elétron e nêutron, as 3 cores primárias, azul, amarelo e vermelho, delas nascem todas as outras cores. E esse é o número 3. E ele tem a ver com essa questão também da sorte, de ser um número que traz sorte, ou isso é só uma cultura popular? Então, é um número da criação, né? Existem números que têm, que nesse caminho da medicina ampliada pela antroposofia, que não é só da antroposofia, mas assim, é um caminho de história humana, por isso eu falei da cultura egípcia, eu posso te dar exemplo da cultura grega, da cultura indiana. Então, são números que realmente eles são especiais, porque eles são a base da criação. Sim. Né? Então, o número 1, que é o caminho que a gente está fazendo para compreender a medicina que eu faço, que é a medicina ampliada pela antroposofia. Então, o número 3, voltando ao nosso corpo, na cabeça eu penso, certo? Então, o que é a cabeça? Nossa cabeça, para pensar, ela tem que ser fria, certo? Porque uma cabeça quente, com febre, por exemplo, não, com acesso de raiva, não pensa. Não vai tomar boas decisões, né? Exatamente. Então, cabeça fria, cabeça é ligada ao passado. Por que é ligada ao passado? Porque a gente tem um desenvolvimento de raciocínio. É como se a gente estivesse aprendendo matemática. Você só chega na equação de 2º grau se você aprendeu 1 mais 1. Né? Então, a cabeça está ligada ao passado. Então, ela tem que ser fria, ela é ligada ao passado. O que a cabeça faz? Ela faz análise. E o que é a análise? Quando você analisa algo, você tem que cortar, fatiar, certo? E isso é uma ação masculina. Não estou dizendo que é uma ação de homens, mas é uma ação masculina em nós. Você já falou também, né? Essa questão da energia, né? Que nós temos as duas, né? Sim. A energia feminina e masculina. Exatamente. Em cada um. Os polos, feminino e masculino, Sim. né? Sendo que a nossa expressão na vida é ou masculina ou feminina, mas nós temos os 2 polos dentro de nós. Então, cabeça é um polo masculino. Certo? Então, ela é feita para analisar, ligada ao passado, né? Então, na trindade cristã se fala do mundo do Pai, que é o mundo, então, o quê? Do Espírito. Mas como assim? Você não pega pensamentos, eles não são físicos, eles são não físicos. Então, nós estamos na cabeça, que é esse mundo, então, não físico, né? A cabeça, nosso cérebro, ele não está submetido à gravidade, ele tem uma película de água, de líquor, que nos tira da materialidade do físico. Então, este é o mundo em que nós somos mais espírito. E é masculino. Por quê? Porque a cabeça traz essas qualidades masculinas de secar, de fatiar. Veja que os nossos neurônios, eles tendem, os axônios, a uma reta, diferente do polo oposto, que tende a uma curva. Entende? Então, o nosso mundo espiritual está na nossa cabeça. Aqui sim a gente é espírito, porque não se pega o que se produz aqui, né? Sim. E aí a gente tem um mundo oposto dentro de nós, nesse número 3, que é o nosso abdômen. Ao contrário da cabeça, o abdômen é quente. Ele tem que ser quente. O fígado pode chegar a 40 graus. Ele está ligado ao futuro, são de onde saem os gametas, de onde saem as crianças, onde tudo se reproduz, né? As células se reproduzem, as células cerebrais pouco se reproduzem, pouquíssimo. No abdômen não, então é um mundo ligado ao futuro. Aqui a gente faz síntese. Como assim? A gente come e se transforma em corpo, a gente sintetiza corpo, diferente da cabeça, que está ligada ao passado. Entende? Então, são 2 mundos completamente diferentes em nós. Aqui é onde nós somos mais matéria, né? Nós comemos matéria e nós produzimos matéria, nós produzimos outro corpo. E quando as pessoas ficam muito ligadas, Dani, essa questão do passado, do futuro, né? Não consegue talvez ter um equilíbrio, né? Entre esses tempos, aí vem o adoecimento, surgimento de algumas doenças, a somatização, né? Desde uma ansiedade, um caso de câncer, né? Nessas regiões ou não? Sim, olha só. Voltando a essa trimembração, a gente chama de trimembração, os alquimistas na Idade Média falavam de sal,
de sulfuro, enxofre e de mercúrio. Então, sal é cabeça, é frio. Enxofre é quente, é abdômen. Mas ele tem o âmbito do meio, que era o mercúrio. Por isso o mercúrio é o deus da medicina, que está, inclusive, na minha logomarca. Sim. Então, quando a gente está preso em alguma das polaridades, sim, isso é doença. Por isso que Mercúrio é o deus da medicina. Por quê? Porque o Mercúrio, o mundo nosso do meio, então, dos sentimentos, ele faz circular o que está preso na cabeça ou está preso no abdômen. Então, seria um equilíbrio? É um equilíbrio. Saúde, o Steiner, ele tem uma frase muito legal, que ele fala: saúde é o transitar entre as polaridades doentias. Então, se eu estou muito preso só na cabeça ou só no abdômen, isso é doença. E é dessa forma que a medicina ampliada pela antroposofia trabalha, devolvendo ao ser humano o equilíbrio. E o equilíbrio não é voltar ao seu estado anterior, antes da doença, mas é dar um passo além. Isso é equilíbrio, porque o ser humano, assim como o universo, e a gente não está desconectado dele, está em evolução. Então, a medicina ampliada pela antroposofia, ela ajuda a gente a caminhar nessa evolução. Então, sim, quando a gente está preso na cabeça, por exemplo, ideias repetitivas, né? Que não saem, obsessivas, sim, repetitivas, a gente tem medicamento para isso, né? Por exemplo, e é fácil você perceber uma pessoa, por exemplo, com uma depressão, que pensa sempre na mesma coisa, naquilo que ela viveu, naquela dor do passado, ela está presa no passado. É numa crise de ansiedade, a pessoa está presa no futuro, por medo, né? Então, ela está sempre esperando que algo venha ao encontro dela e que seja ruim. Quer dizer, ela fica presa nessas polaridades. Isso eu estou falando de doenças mentais. Sim. Mas todo tipo de doença, até um resfriado. Em algum momento a gente ficou presozinho ali, né? E esse mundo do meio, então, é esse mundo do equilíbrio. Por isso, o Mercúrio é o deus da medicina. Porque se a gente for um pouquinho para a mitologia greco-romana, a gente entende Mercúrio, que era o deus da medicina, do comércio e dos ladrões. Por quê? Porque põe tudo em movimento. Por isso ele era o terceiro elemento lá na Idade Média, nos alquimistas. Sim. Né? Então, hoje, e esse mundo do meio, como a gente entende isso? E a gente vê ao longo da história como o coração é um órgão sagrado, né? Então, na mitologia egípcia, salvo engano, se mede, se coloca o coração humano numa balança e ele tem que pesar como uma pena no pós-morte, né? E a gente tem aí várias gravuras do Sagrado Coração. Por quê? Porque o coração é um órgão que ele recebe, então, sangue que vem da cabeça pela veia cava superior e sangue que vem do abdômen pela veia cava inferior. Isso se funde no nosso coração. Esses sangues se misturam ali. O que isso quer dizer? Você pode entender que o coração é uma bomba que está bombeando o seu, né? O sangue para o corpo todo. Mas a gente pode entender que o ser humano não é só uma máquina. Ele tem algo além. Então, quando o coração recebe sangue da cabeça e do abdômen, o que ele está recebendo? Ele está recebendo informações. Informações que vêm da sua cabeça, informações que vêm do seu abdômen, informações que vêm do seu passado e do seu futuro. Como você está vendo aquilo. E aí, esse sangue se mistura no coração. E a gente diz, na medicina ampliada pela antroposofia, que é nesse momento que o nosso eu, nossa individualidade, ele pode perceber o que está acontecendo aqui. Que legal. E tentar se equilibrar e nos dar direção. Então, isso que a gente fala na nossa cultura brasileira, discute seu coração, é verdade. Ele é o maior conselheiro que a gente pode ter. Porque ele, para nós, na medicina ampliada pela antroposofia, ele é um órgão de percepção, de perceber o mundo. E isso essa questão é muito maravilhoso. É muito interessante, né? Essa questão também, né, que você trouxe aí do abdômen, né, de ser um espaço quentinho, essa relação com o alimento, né, que muita gente usa o alimento como uma válvula de escape, né? Sim. Tá bom, eu vou comer, tá ruim, eu vou comer, né? Exatamente para poder talvez aquecer, né, aí essas questões, né, essas emoções mal resolvidas.
Então, a gente pode comer por diversos motivos, mas sim para acalmar um pouco, dar esse aconchego, Sim. porque o abdômen é aconchegante, né? Ele é, como eu disse, ele é essa força feminina em nós, e a força feminina primordial, ela é acolhedora, né? Mas, assim, falando um pouco de alimentação, os japoneses, o que eles fazem? Eles sempre tomam caldos quentes antes da refeição. Por quê? Para nutrir o nosso abdômen. Então, nós vivemos num país tropical, tomamos muito gelado, e isso, na verdade, não é tão bom para a nossa digestão, porque vai contra o princípio da própria natureza. E aqui a gente às vezes começa comendo uma saladinha, né? Que Exato, é fria, né? Que é fria. O bom seria se a gente tomasse um caldo antes, mas vamos entender também que num calor de 40 graus tomar um caldo antes é difícil, frio é né? ótimo, né? Os indianos mantêm muito dessa sabedoria ainda na alimentação, e isso é muito legal na cultura indiana, que eles fazem isso no dia a dia. Nós, infelizmente, no mundo ocidental, né, já nos desconectamos muito dessa sabedoria, né? Sim. Porque existem, então, Débora, alimentos que nutrem nossa cabeça, e existem alimentos que nutrem nosso abdômen, nesse sentido mais amplo, e que nutrem também o nosso sistema do meio. Na medicina ampliada pela antroposofia, a gente fala de sistema neurosensorial, sistema rítmico e sistema metabólico motor. Então, e as medicações antroposóficas, da farmacopeia antroposófica, elas seguem esse conceito. Então, por isso eu consigo tratar com plantas, com minerais, até com metais, que tem a ver com a cabeça, que tem a ver com o sistema rítmico, que tem a ver com o abdômen, né? E aí isso nos reconecta com todo. Muito legal. E tem algumas curiosidades, né, Dani, dentro disso que você trouxe, né? Quando você fala, por exemplo, da parte inferior, né, do nosso rosto, né, dos olhos para cima, que é essa parte superior, né, assim, masculina, do pensamento e tal. E tem uma crença, né, que as pessoas que têm, às vezes, uma testa maior são pessoas mais inteligentes. Você acha que isso é só uma curiosidade ou se aplica dentro da medicina? Eu vou te dever essa resposta. Eu realmente não sei, assim. Mas, eu trabalho também em escolas, as escolas que são baseadas na antroposofia, né? Que são as escolas de pedagogia Waldorf. E é interessante que um médico na escola, carinhosamente chamado de médico escolar, a gente vai para observar as crianças. E então tudo conta quando você está vendo uma criança, o jeito dela andar, o jeito dela falar, o jeito dela se calar, né? E as professoras pedem ajuda quando tem ali alguma dificuldade, alguma questão que a gente pode, com pequenas ações na escola, ajudar aquela criança a se desenvolver sem medicação. Sim. Né? E isso é muito interessante, porque tudo conta, a forma das mãos. Mais para frente um pouco a gente vai ter oportunidade de tratar disso. Mas tudo conta, né? Porque esse nosso eu fez esse corpo para nós, por algum motivo. Por algum motivo, pessoas têm olhos mais arregalados ou olhos menores, mãos maiores ou mãos menores. Isso tem a ver com a nossa constituição deste ser que veio plasmando para si mesmo um corpo, né? E daí numa família, por exemplo, que tem 3 filhos, 3 seria um número ali interessante, talvez, de equilíbrio na família ou não? Sim, com certeza. O que significa isso? Com certeza. O 3 é um número de equilíbrio em qualquer situação, né? Quais seriam os papéis, então, assim, a função de cada filho, né? Numa família com 3 filhos, por exemplo. Sim, a gente tem o primeiro filho é aquele que é o príncipezinho ou a princesa, né? Então, ele veio rompendo, que é o número 1, que ele vem com esta força de romper, né, o I manifestado. Assim como a gente falou do número 1, o primeiro filho é esse, né? Então ele pode ser que ele seja o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, e aí quanto mais primeiro ele for, né, assim, nessa constelação familiar, maior é esse peso, inclusive, desse número 1 de ser um exemplo, né? E quando ele é filho único, então, isso, assim, é uma sobrecarga, porque a gente vive aí em gerações de filhos únicos, né?
E aí vem o número 2, né? O segundo filho, que é polar a ele. Então, naturalmente, o segundo filho, se o primeiro é calado, ele vai ser mais extrovertido. Se o primeiro é loirinho, muito provavelmente ele vai ser moreninho. Então, para ter uma polaridade. Para quê? Para que o segundo apareça nisso, né? Porque senão ele fica sumido à sombra do primeiro. E o terceiro filho, então fica ali essa polaridade entre primeiro e segundo filho. E o terceiro filho é aquele que ele está de fora desse jogo. E que ele olha... Isso é tudo inconsciente, tá, Débora? A criança não faz, ela não é diferente do irmão porque ela quer. Não, é uma adaptação e é inconsciente na criança. Sim. Então vem o terceiro, é como se ele olhasse aquilo ali sob perspectiva e visse essa polaridade, falava assim, ai não, gente, vamos abrir essas janelas aqui, vamos deixar entrar ar novo, porque ele é esse que traz mais equilíbrio. Que legal. A gente pode ver também, Débora, essa trimembração no organismo social, né? Então, a Revolução Francesa foi baseada na trimembração, liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Então, liberdade do quê? Liberdade de pensar. Né? A gente pode pensar o que quiser. Nós podemos e devemos ser livres para pensar. Sim. Igualdade entre nós, seres humanos. Por quê? Porque o que a gente tem mais de mais humano em nós é esse mundo do meio, que são os nossos sentimentos. Né? Então, a igualdade entre os seres humanos. Nos vermos e sentirmos e vivermos como iguais, que, oxalá, estamos caminhando para isso, né, na sociedade. E que é um desafio, a fraternidade. A fraternidade o quê? Do mundo econômico. Então, o abdômen no social seria a fraternidade. E a fraternidade econômica. Acho que a gente ainda está distante disso, mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? Porque nosso abdômen, ele é fraterno. O que ele faz? Ele nutre o corpo inteiro. Com que cada o ventre, né? De onde vem a vida. Exatamente. E nutritivo, né? Então, quando a gente coloca isso no social, você consegue entender essa trimembração no social, que são ideais. Sim. Né? Quem sabe um dia a gente atinge, mas são ideais que vieram da Revolução Francesa. O Steiner, ele se baseou no conhecimento de, enfim, o número 3 é esse número que acompanha a evolução humana, mas teve um médico alemão, Schiller, que ele descreveu essa trimembração, que foi a partir dela que Steiner se baseia para falar da trimembração no ser humano, e ele fala assim da trimembração social, as escolas e as organizações ligadas à antroposofia buscam essa trimembração. Isso traz um equilíbrio na organização. Com certeza. Muito legal tudo isso, Dani. Só aqui trazendo um exemplo prático, né, do que você comentou. Eu sou mãe de 3, né, e é exatamente isso lá em casa que eu vejo, assim, a minha mais velha, né, ela tem uma personalidade que é completamente diferente do meio. Então, a mais velha, ela é mais pra fora, mais comunicativa, né, não tem medo de falar, né, a opinião dela, né, expor a opinião dela, muito argumentativa. Já o do meio, ele é mais introspectivo, mais na dele, evita um pouco de conflito, sabe, tem dificuldade ali com conflito. E Helena, que é pequena, é alegria. Tudo pra ela é festa, tá tudo certo, né, ela quer se divertir, ser feliz. Mais leve, né? Muito leve, super leve. A gente fala que ela é alegria mesmo. E esse final de semana eu tava conversando com uma amiga, com uma grande amiga, que no caso dela, ela é irmã caçula, né? São só 2 irmãs. E ela e a irmã são completamente opostas, assim, no sentido, são muito amigas, né? Se amam muito, mas a personalidade é, né, totalmente diferente de uma para outra. A primeira, né? Ela tem uma personalidade mais calma, mais tranquila, foi uma filha melhor para os pais, no sentido de dar menos trabalho, assim, de questionar menos, né? De confrontar menos. E essa minha amiga é a segunda e é a que confronta. Ela que veio ali para poder desafiar os pais e principalmente o pai, porque ela tem uma personalidade muito parecida com a do pai, que é dominante, e ela também. Sim. Então, ela estava trazendo algumas questões familiares dessa dificuldade dela de se relacionar com o pai, porque eles a primeira filha, inclusive, trabalha com o pai, se dá muito bem, porque ela consegue
ser um pouco mais submissa, né, naquilo ali que o pai coloca, e ela não, ela já enfrenta, ela confronta, né, ela não concorda, ela expõe a opinião dela e aí acaba discordando e criando uma relação mais conflituosa. É impressionante, né? Então, o primeiro filho também é aquele que carrega a bandeira da família. Então, é muito impressionante quando você conta isso, porque é a primeira filha trabalhando com o pai, né? Sim. Então, o primeiro filho, ele tende a querer carregar a bandeira da família mesmo. Eu não sei dados concretos, mas, assim, são provavelmente os filhos que se acham mais merecedores, por exemplo, de herança e tal. Por quê? Porque eles carregam esse peso da bandeira da família, né? E isso é saudável, se a gente pensar que estamos em evolução e não é tudo que vem do passado que a gente pode jogar fora, não é verdade? A gente tem que peneirar, selecionar e estarmos em evolução. Mas carregar o passado e lembrar de onde nós viemos é muito importante para a nossa evolução futura, inclusive. Sim. Né? Então, é um filho que tem um papel a cumprir, mas tem o peso também. A gente fala que é o filho que carrega o piano, né? O outro deve carregar um teclado, que é um pouco mais leve, né? Mas ele tem essa função. E o primeiro filho, ele pode ser uma ponte para os outros irmãos, que liga, então, esse passado ao que vem de novo, né? E isso, eu não sou a primeira filha, eu sou a quarta, mas como a gente conta de 3 em 3, é como se eu fosse a primeira filha novamente. Ai. E a gente sente que é um peso maior. Eu sou a primeira. Então, você sabe bem do que eu estou dizendo. É um peso maior, né? Mas, enfim, nosso eu, nossa individualidade, ela tem motivo para nos trazer nesse ponto com essa história. Voltando ao nosso corpo, então, essa nossa individualidade, ela tem 3 pontos que ela se fixa ao nosso corpo. Então, no nosso pensar, o nosso eu, ele se fixa na pineal. E aí a gente tem várias culturas falando da pineal como uma glândula sagrada, né? No coração. E no nosso abdômen, então, no pensar, na pineal, no nosso sentir, no coração, e no nosso fazer, no nosso querer, no pâncreas. Veja que são 3 órgãos únicos, né? Eles não estão submetidos à polaridade. A gente tem outros órgãos assim, mas são órgãos únicos. E o coração, ele tem uma característica, porque apesar de ser um órgão único, ele pode ser dividido em 2, né? O lado direito e o lado esquerdo do coração, que recebe sangue, e o que ele escoa do coração. Mas ele também é dividido em 4. Então, que dinâmica é essa, né? Que existe, que maravilha que é essa, que existe no nosso corpo, que espelha o que está acima de nós, né? Então, assim, o coração é o órgão hoje que dentro do meu consultório, na medicina ampliada pela antroposofia, é o que eu tenho mais cuidado em tratar, em ajudar as pessoas a serem mais sensíveis porque ele é o que faz, então, o equilíbrio entre o nosso passado e o nosso futuro em nós mesmos. Ele é o órgão que equilibra o que está fora, então, o que a gente recebe de fora e o que a gente tem dentro, né? E um órgão que traz esse equilíbrio entre o ser humano, que é só matéria, e o ser humano, que é só espírito. Então, hoje, na época que nós vivemos, o coração, ele pode ser esse guia para nós. Muito além do que é tratado, e eu fiz cardiologia antes de fazer medicina ampliada pela antroposofia, do que ser tratado como uma bomba. Como ouvir esse coração, Dani? Então, a gente tem, na medicina ampliada pela antroposofia, a gente tem medicações para, né? Mas fazer meditações, por exemplo, né? Parar e escutar um pouquinho o seu coração realmente quer te dizer. Esses momentos que a gente já falou. Tem a ver com a intuição?
Então, é uma intuição ativa, porque o coração é um órgão de percepção, ele percebe o mundo, e a gente sabe disso. Quando a gente se refere ao coração e fala, nossa, mas doeu aqui, né? Quando não te traz paz, né? Quando te gera incômodo, né? Fica ele com aquela insegurança. Então, a gente hoje pode caminhar para um autodesenvolvimento em que desperte mais esse poder do coração em nós, que é um caminho de cura. Porque ele está neste âmbito, que é o único âmbito que realmente o ser humano pode ser saudável, esse âmbito do meio. Né? Porque se você está preso, como eu disse, ao abdômen ou só à cabeça, a gente está doente. Sim. E nós somos uma sociedade que pensa muito e faz muito, como se nós fôssemos bipolares, uma sociedade bipolar, que não passa pelo sentir. Né, que está anestesiando o sentir. Exatamente. Há muita tecnologia, muitas telas, elas acabam anestesiando o nosso sentir. Exatamente. Então, Estava ouvindo uma amiga falar esse final de semana que a filha dela, tudo que a filha fazia era assistindo série. Então, ela estava trabalhando e assistindo série, ela estava no banho assistindo série. Qualquer coisa que ela fazia era assistindo série. Ela estava meio viciada mesmo, porque era uma forma dela anestesiar, né? Assim, desviar os pensamentos, né? As emoções para concentrar naquilo e não olhar para dentro, né? Exatamente. Aí você não se depara com quem você realmente é. O que eu estou sentindo nesse momento. E é importante, né? E é muito importante, mesmo que o que eu esteja sentindo seja muito grande, né? Ou ruim, né? Ou ruim, mas é importante sentir o que você está sentindo. Porque só a partir disso, se conectando com a sua própria verdade, com a sua própria realidade, você pode dar um passo além. Porque se não é desta forma, que é uma forma que eu acredito que é a saudável, você vai para o mundo da anestesia. Sim. Você pode se anestesiar com jogos, com séries, com drogas, com alcoolismo. E, inclusive, infelizmente, com medicações. Né? Óbvio que tem momentos na vida que o ser humano necessita dessa ajuda, dessa pequena anestesia para ultrapassar fases muito pesadas. Mas a gente pode, junto a isso, ajudá-lo a se desenvolver. E a medicação antroposófica, as terapias, porque existem muitas terapias baseadas na antroposofia, ajudam o ser humano a dar esse passo além. Por exemplo, a terapia artística, a gente tem a arte-terapia antroposófica. Então, em muitos momentos, além de medicação, se um paciente tem condições, eu indico fazer arte-terapia. Por quê? Porque quando você pinta, quando você desenha ou você esculpe, você não está esculpindo nem com a sua cabeça, você está esculpindo o que você sente. Então, seus membros você está fazendo a partir do seu sentir. E esse é o âmbito da saúde. Então, ali a gente pode dissolver muita coisa através da terapia com a arte, por exemplo. A dança é uma excelente terapia. Né? A gente tem a euritmia, que é uma terapia de movimento, e na antroposofia, mas dançar, por exemplo, é muito maravilhoso. Eu já fiz alguns tipos de dança e tinha uma professora que no final da aula ela apagava as luzes e ela colocava velas na época e ela falava, agora vocês vão dançar o que vocês estão sentindo. E ela dizia que era o momento que a gente mais dançava bem. Né? Cantar, a cantoterapia é muito boa. A música, né, é terapêutica, né? Só da gente ouvir uma música, a gente já muda, né, a nossa sintonia. Exatamente. Mas aí, se você escuta e canta junto, é melhor ainda. E se você escuta, canta e dança, melhor ainda. Sim. Né? Então, assim, esse mundo do meio coração-pulmão é um mundo onde a gente pode nos reequilibrar. A gente pode se reequilibrar através desse mundo do meio, que é o nosso mundo do sentir. Né? Então, e falando um pouquinho da trimembração social, então, aqui na cabeça, no âmbito da sociedade, do social, é o mundo das ideias, certo? Das ideologias, das ideias. É o mundo da cabeça. Aqui, no mundo do meio, do sistema rítmico social, é o mundo das leis, jurídico-político, onde a gente deveria sermos todos iguais. A lei deveria nos tratar como iguais,
né? E o mundo econômico é o nosso mundo do abdômen, onde a gente deveria ser fraterno, né? Então, como que o que está fora está dentro, né? O que está acima está abaixo de nós. Então, a gente tem um mundo totalmente espiritual, né? Do não físico, um mundo totalmente material, certo? E por isso aqui é o mundo humano, porque quem faz a interligação entre céu e terra somos nós, seres humanos, né? É fantástico isso. Não é lindo? Muito, muito. Como que várias coisas se explicam, né? E se encaixam. Exatamente. E Dani, na prática, né? Como que as pessoas podem aplicar isso no dia a dia delas? E na medicina, né? Ampliada pela antroposofia, você já falou, né? Das medicações, dos tratamentos, né? Tudo que oferece. Eu queria que você falasse sobre isso e também queria só trazer aqui uma reflexão, que essa semana eu estava assistindo uma entrevista, né? A gente está no Outubro Rosa, e aí uma modelo, né? Super famosa que passou e vivenciou o câncer de mama, mas hoje tá bem, tá curada, e ela trouxe no depoimento dela falando que em momento algum, quando ela passou por um tratamento durante 1 ano e meio, ela se entregou para a doença, ela continuou produzindo, trabalhando, vivendo e fazendo o tratamento dela. Então, tô trazendo isso porque você fala, né, dessa questão quando a pessoa fica muito no passado ou no futuro, né, e ela adoece, então ela não cavou ali, né, naquele momento ali, ela não ficou estagnada, né, na questão da doença. Ela passou pelo processo da doença, venceu, mas ela continuou se movimentando, né, a vida dela continuou acontecendo, e ela não ficou parada ali naquele momento, né, só vivendo a doença. Esse também pode ser um fator que ajude as pessoas, né, quando estão doentes, a conseguir vencer, né, e passar por esse momento de uma forma melhor? Sim, olha só, o que você usou? Movimento, né, ela não ficou parada. E aí eu te dei o exemplo do Mercúrio como deus da medicina, que ele põe tudo em movimento. Então, a base da nossa saúde é movimento físico, né? Então, é caminhar, é dançar, é fazer atividade física, é movimento emocional, de sentimentos. Ficar parado nos sentimentos não é bom, né? Então, se você é uma pessoa que está parada na mágoa, no ressentimento, enfim, na crítica, né? Enfim, precisa se movimentar. Uma das formas é o que a gente acabou de falar: dançar, cantar, aprender a recitar poemas, enfim, vivenciar isso e não ficar parado nisso, né? E movimento de pensamentos mesmo. A gente precisa sempre pensar além, né? Porque senão você cristaliza, né? E o Steiner fala uma coisa muito legal. Por exemplo, quando a gente tem uma ideia, seja a ideia o que for, vamos dizer que eu tive uma ideia de te agradar e trazer um presente, de fazer uma surpresa. Então, eu tive essa ideia, eu me conectei emocionalmente com ela, sentimentalmente, fiquei feliz, acho que a Débora vai gostar. E aí eu chego aqui e faço para você, quer dizer, eu fiz, né? Então, passou pelos meus 3 âmbitos e você não gosta. E aí, o que a gente faz? Põe a culpa no outro, né? Fala assim, nossa, mas a Débora não gostou disso que eu fiz e tal. Ao invés de olhar para mim e falar assim, deixa eu refazer esse caminho. Talvez a ideia não tenha sido boa. Então, eu posso transformar a minha ideia e fazer algo melhor, né? Ao invés de colocar a culpa no outro. Autorresponsabilidade, né, Dani? Autorresponsabilidade. E isso é para tudo, né, Sim. Débora? A gente vive, por exemplo, nossos governantes, eles têm ideias, mas a hora que o povo não aceita aquelas ideias, eles querem impingir a ideia. Não, peraí, eu posso reformar a minha ideia. Às vezes ela era boa há 30 anos atrás, hoje não se adapta mais à nossa realidade. É boa para mim, mas não é boa para o outro, né? Exatamente. E isso é em tudo, Sim. Né? Em tudo. Muito legal você falar isso. Eu estava também assistindo um documentário sobre a Fernanda... Não é Fernanda Torres, é a mãe dela. Montenegro. Essa semana, 90 e poucos anos, e ativa, trabalhando, cheia de saúde. E a filha dela falando no documentário que a mãe dela é uma mulher completamente à frente, né? E que ela trabalha mais que todo mundo, mas não deixa também, né? De abrir mão do lugar dela, do feminino, como mulher e tal. Mas que ama trabalhar e produzir. As pessoas que talvez, né, ficam muito buscando, eu quero me aposentar porque eu não quero fazer mais nada. Você acha que é uma tendência maior de adoecer, Dani, depois que elas paralisam, né, perdem esse movimento aí? Você acha que o trabalho, né, ele salva, né, ele pode deixar as pessoas mais vivas, né, e também
certeza. né, mais ativas, né, e mais saudáveis? Com certeza. Inclusive, outro dia eu vi uma entrevista do Márcio Atala. Sim. E aí ele dizendo que tem alguns trabalhos mostrando que a diminuição da massa muscular está ligada ao aumento do Alzheimer. Olha que incrível. Então, assim, especialmente de membros inferiores, especialmente de panturrilha. Então, isso significa o quê? Quanto mais massa muscular, mais meu cérebro está ativo. E olha que incrível, Sim. quanto mais eu me movimento. Mas aí eu vou voltar para as crianças. Então, a criança de primeiro setênio, 0 a 7 anos, ela vive no movimento. Ela não pensa racionalmente, entende? Por quê? Por que ela precisa de movimento? Para desenvolver cérebro. Quanto mais ela se movimenta, mais conexões nervosas, mais neurônios, mais sinapses ela vai fazer. E isso, com essa entrevista do Márcio Atala, eu vi o quê? Que é um contínuo na vida, que atinge lá a velhice. Sim. Entende? Porque é a mesma coisa. Né? É movimento ligado ao cérebro, à saúde do cérebro. É importante tirar essas crianças das telas, né, Dani? Que elas ficam ali paralisadas, né? Sim. A criança de primeiro setênio, 0 a 7 anos, ela é puro abdômen, ela é puro fazer, ela é puro desejo, ela quer algo, ela corre e faz. Né? Então, por isso que a gente fala do brincar livre no primeiro setênio. Por quê? Porque a criança, ela precisa desse movimento para mais tarde ser criativa, para mais tarde ser inteligente. Ela precisa brincar. Sim. Né? E aí o Márcio Atala vem e fala que a saúde cerebral no idoso está ligada à massa muscular, que é a mesma coisa. O esposo de uma grande amiga sofreu agora, recentemente, aos 45 anos, ele é médico, uma trombose. E o que salvou ele foi o fato dele ser um atleta ativo. Então, ele é ciclista. Apesar da situação ter sido grave, ele conseguiu passar por ela porque ele tinha ali uma reserva, né, no corpo dele que protegeu e fez ele se recuperar melhor, né, desse acidente. Então, impressionante, né, como que o movimento é importante na nossa vida, né? Exatamente. E a gente não pode, ou pelo menos tem que se lembrar, tem um desenho, um filme da Disney, chama Wall-E, que as pessoas saem do planeta, né, porque destroem o planeta e depois elas voltam e aí completamente desconectadas do corpo, obesas. A gente precisa olhar para esse filme, que é uma crítica à nossa sociedade, com muita atenção, né, porque é aqui que a gente vive, é nesse corpo, e a gente tem que se apoderar deles, né? E cuidar dele. E cuidar dele. Dani, queria que você deixasse uma mensagem final, uma reflexão para a gente poder encerrar o episódio de hoje. Então, o Nietzsche fala que o homem é uma corda atada entre o animal e o além-homem. É uma corda sobre um abismo. Que é esse abismo aqui dos nossos sentimentos que a gente veio para desenvolver e se desenvolver. Fica aí, então, essa reflexão. Dani, muito obrigada, viu? Mais uma vez, até o próximo. Pessoal, obrigada para quem esteve aqui com a gente, para quem assistiu. Deixa seu comentário, né? Traz aqui também suas considerações para a gente poder responder essas dúvidas no próximo episódio, que a gente vai falar sobre o número 4. Até lá!